Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Ben Reilly, o Aranha Escarlate, tem a história De Volta à Máscara. Mas antes de entrar no quadrinho, tem que fazer alguns comentários para contextualizar. Eu já falei aqui no canal que eu tenho uma relação bem ambígua com os quadrinhos e de maneira especial com o Homem-Aranha dos anos 90. Foi nessa época que eu comecei a ler quadrinhos. E eu tenho a memória boa dessa época. Eu me empolgava com as histórias, me empolgava bastante, né? Eu lembro, por exemplo, de Carnificina Total, a história do Homem-Aranha, que eu relia algumas vezes, tenho inclusive vontade de ter isso em formato melhor que o formatinho. Só que acontece que essa fase é muito mal falada. Então eu tenho vontade de reler, mas ao mesmo tempo eu tenho certo medo de que a releitura estrague a memória. Isso acontece inclusive com a saga do Clone. A saga do Clone é uma das a tão mal falada saga do Clone. Cara, eu tenho a memória tão ligada a isso que eu comprei as edições americanas, né? Acho que são 11 edições, compila completa. No Brasil ela saiu acho, praticamente completa, fora uma ou outra história, eu tenho lá ela em formato americano, tem lá em inglês, e assim, tá ali para releitura. Mas para quem não sabe que é a saga do Clone, nessa saga um clone do Homem-Aranha, de uma história lá dos anos 70, pós-morte da Gwen Stacy, ele retorna. Ele tinha sido dado como morto no passado, ele retorna para ver a tia May antes de morrer. A tia do Peter estava assim, nas últimas, né? E esse clone tem as mesmas memórias do Peter. Então ele saiba que ela não é a mãe dele, a tia dele, perdão, ele tem um carinho por ela. E acaba que nesse retorno dele, ele e o Peter se encontram e eles se tornam amigos. E no decorrer da história nós descobrimos que o clone era o Peter e o Peter era o clone. Ou seja, na história, o Homem-Aranha que nós acompanhamos durante anos era um clone e o verdadeiro Aranha era esse clone, suposto clone que ficou aí durante vários e vários anos vagando pelos Estados Unidos. E esse clone chamou a si mesmo de Ben Reilly. E antes de assumir o manto do Homem-Aranha no lugar do Peter, que supostamente era o clone, ele tinha o nome de Aranha Escarlate. Ele recebeu o nome de Aranha Escarlate. Bom, ao fim, a gente sabe, né, tudo volta ao normal. E o Ben Reilly é morto pelo Duende Verde. E a saga do clone é muito criticada, como eu falei. Só que mesmo assim, as pessoas curtiram o Aranha Escarlate. E durante anos, vários foram os pedidos para que a Marvel trouxesse de volta o personagem. Eu mesmo era um daqueles que queriam ver o personagem de volta. E isso finalmente aconteceu na história chamada Conspiração do Clone, que tem o roteiro do Dan Slott. Fiz vídeo sobre a Conspiração do Clone aqui no canal, vou deixar linkado. Bom, para os fins do comentário de hoje, basta dizer sobre a Conspiração do Clone, se você saber mais, olha o vídeo lá, que nos comentários sobre basta dizer para os fins do comentário de hoje que o Ben Reilly voltou, mas ele voltou enlouquecido e assim, vilanizado. E eu confesso que para mim, pelo menos, isso foi um pouco frustrante, porque ele estava e não estava de volta. Ele voltou como um vilão, não era o mesmo personagem. Após a Conspiração do Clone, o personagem então ganhou uma mensal e nessa revista aqui estão compilados os 5 primeiros números de Ben Reilly Scarlet Spider, que saiu lá nos Estados Unidos. O roteiro é do Peter David e o desenho é do Mark Bagley, e isso aqui foi um acerto. Essa equipe criativa é muito boa. O Peter David é muito competente e o Mark Bagley é um desenhista que ficou bem marcado na Aranha. Ele desenhava o Aranha lá nos anos 90. E desenhou também durante muito tempo o Homem-Aranha Ultimate, junto com o Brian Bendis nos roteiros. Bom, ao meu ver, assim, o que eles fariam nessa história? Né? A minha expectativa é que eles iam agora remir o Ben Ray. Agora esse personagem ia voltar a ser o herói que nós conhecíamos. Mas não foi bem isso que aconteceu, ao menos nesse primeiro arco. O que aconteceu aqui? O Ben Ray ele continua enlouquecido, ele está sem dinheiro, sem identidade e sem aliados. E o que acontece? Ele precisa recomeçar. E para isso ele vai a Las Vegas e lá ele vai procurar a dona de um cassino, que foi uma das pessoas que na conspiração do clone, o que ele fez na conspiração do clone? Ele oferecia uma cura para qualquer doença. Mas na prática ele clonava a pessoa e clone com memórias, entregava para a família e aquela pessoa ficava em animação suspensa, ficava congelada, vamos colocar dessa maneira. Ele procura essa mulher, recebeu a filha muito doente, uma doença degenerativa terrível de volta, e viu o clone se desfacelar,
E ele procura essa mulher que o odeia. Só que ele chega lá e ele promete que pode realmente salvar a filha dela. E ele não sabe como vai fazer isso, né? Ele não sabe como é que ele vai conseguir fazer isso. Parece até que ele pretende fazer isso. Bom, paralelamente, o Ben Reilly está sendo caçado pelo Kane, que é um outro personagem da saga do clone, que é o primeiro clone, um clone que deu errado, que era degenerado. E esse personagem tem bastante destaque recentemente. Inclusive, também teve uma menção nos Estados Unidos que não foi publicada aqui no Brasil e que ele também assumiu o título de Aranha Escarlate. Eu devo dizer que eu dei uma decepcionada com essa leitura aqui, eu saí meio chateado dela. Mas é importante dizer por quê. Não é porque, caramba, que coisa ruim. É porque eu esperava o retorno do Ben Reilly e isso não aconteceu. A revista é um arroz com feijão, ela é direitinha. Mas esse Ben Reilly enlouquecido, ele não me fisgou como personagem. E uma curiosidade, esse uniforme aqui é o uniforme dele da década de 90. Só que o uniforme que ele começa a história não é esse. Deixa eu mostrar um pouco o uniforme do Ben Reilly. Aqui. É esse uniforme aqui. Esse é o uniforme que ele começa a história. É um uniforme um pouco diferente. É um uniforme. E só que quando esse uniforme foi mostrado nos Estados Unidos, teve muita reclamação. O pessoal reclamou demais, vários fãs falaram mal desse uniforme. E aí o que o Peter David fez? O Peter David ele trouxe o uniforme clássico de volta. Tá aqui nesse uniforme novo, um pouco mais agora em cena de ação. Aqui, ele trouxe o uniforme clássico de volta. Ele deu uma cutucada nos reclamões. Ele botou, na verdade, o uniforme foi pego de um fã, de um fã do Aranha, de alguns fãs que eram meio irresponsáveis, meio bobos, assim. Assim, o que eu vou dizer? Quando a gente sabe o contexto, a gente entende, tudo bem, a coisa até dá para entender a motivação. A sequência ficou meio boba. Embora eu sou dos que preferem o uniforme original, tá? Só para dizer. Mas a sequência aqui ficou meio boba, embora dê para entender a crítica dele, a certa hiperreação a coisas que não são tão grandes assim. Bom, de todo modo, embora eu não tenha curtido tanto isso aqui, eu confio no Peter David e eu acredito que o Ben Reilly vai voltar. Quem sabe assim, vai ver um dia ele integralmente de volta. Não esse Ben Reilly enlouquecido, mas o Ben Reilly redimido, né? A dinâmica dele com o Peter era muito boa. Funcionava como irmãos, como amigos, e eu gostava muito daquilo. Bom, tá aí. São esses meus comentários sobre Ben Reilly, Aranha Escarlate, de volta à máscara. Agora torcer, eu tô torcendo para que no volume 2 o personagem seja reapresentado da maneira mais icônica. Claro que assim, mesmo que não seja, pode ser que renda história boa, mas eu tenho que dizer aqui, ser sincero, tipo, que essa frustração talvez tenha me impedido de apreciar um pouco o arroz e feijão que o Peter David e o Mark Bagley prepararam. Bom, é isso. Agradeço por você ter visto o vídeo. Peço que se gostou, deixe teu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva, mostre o vídeo para os teus amigos. Bom, paro por aqui. Abração e até o próximo vídeo.